pela graça de Deus. Tudo pela graça de Deus, tudo pela graça, que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Não fosse a graça, o que nós teríamos, né? Nada, que teríamos nada, para onde iríamos? Para o inferno. Isso aí não tem erro, né? Não tem erro. Mas pela graça nós estamos destinados à vida eterna com Cristo nos céus com Deus. Isto é a graça que foi manifesta e realizada naquela cruz. E não foi fácil para Jesus. Pagou caro pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Tudo pela graça, começando nesta tarde de sábado, às 14 horas, portanto, e convidando a todos para que convide outros, anunciem, divulguem, enfim, façam uma fofoca danada falando do nosso programa. Pode dizer que eu sou bobo, não tem problema, porque eu sou bobo mesmo. Todos que estão aqui concordam com isso, né? Sou um bobo alegre, muito mais alegre do que bobo, e de bobo não tenho nada. Estou levando a vida com Cristo da melhor maneira possível. Pastor Renato. Pastor Renato, vem cá. Que beleza. Renato Montserrat, é isso o nome? De Muito Andrade. bom, tenha bondade. Sente-se aqui. Eu costumo dizer uma bobagem, mas que às vezes é interessante. Junta-te aos bons e serás o mais ou menos. Sim. Pastor Renato, irmão, dirige a Igreja Batista Vida na Graça. Vida na Graça, na cidade de Piaçu, Piaçu. no Espírito Santo. Mora gente lá? Ó, quer dizer, a cidade é boa. Mora pouca gente, Mora mas mora. pouca gente. Piaçu, né? Piaçu. Na verdade, Piaçu não é cidade, Não, é um distrito, né? distrito de qual? De Muniz Freire. Nunes Freire. Muniz Distrito de Freire. Nunes Freire. O estado do Espírito Santo é um estado agradável, né? Sim, Um povo sim, muito, sim. muito simpático, né? Acolhedor, né? Acolhedor, é um povo alegre. Olha, é de uma abençoado. simpatia inigualável. Eu gosto muito do capixaba. Sim. Agora, eu sim. gosto melhor, muito mais não tanto do capixaba, mas da muqueca capixaba. Essa é boa também. A muito muqueca boa. capixaba é uma coisa maravilhosa. Especial, né? Lá em cima em Piaçu tem? O pessoal sabe O fazer? pessoal faz né? Moqueca especial lá. Mas Que lá é bem cultura mineira também, que tá na divisa. Então, não- ali é uma confusão. Né? sim, é uma O estado mistura. do Rio, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas tem uma confluência ali de gente ali que às vezes você não sabe quem é quem, né? Verdade, Inclusive na linguagem, né? Sim, bem parecido. Bem parecido. Bem parecido. Você está quantos anos lá, meu? 21 anos. 21 anos? 21 anos. Então já é maioridade. Sim, agora fiquei de maior lá. né? Ficou de maior lá. Sim, verdade. 21 anos na igreja. Quando 21 você anos. foi para lá? Qual a história da sua ida para lá? É o primeiro ministério único, né? Fui para lá em 2003. Se tudo correr bem, pode ser o último também. pode ser. Dependendo de quando Cristo volte, né? É verdade. Não quero admitir a possibilidade de você morrer, porque você está fora de cogitação, né? Sim, em nome de Jesus. Nós vamos até uns 130 pela fé, né? mais 10 do que eu? Mais Tá bom, 10, não tem problema. tomando posse da bênção. É. Mas nós chegamos lá em 2003, né, indicado por um colega, e aí a gente começou o trabalho lá, né? E a igreja é uma realidade bem assim, difícil, né? Na verdade, a igreja estava morrendo aos poucos. Aí a gente foi orando, pedindo a Deus direção do que iria fazer naquela situação, né? A princípio eu pensei em desistir, ficar uns 2 anos na cidade lá, na igreja, para não ficar muito feio, para não ficar feio, e depois pedir um pastorzão da denominação, né, que ajudasse a gente a dar um pulo, né, um trampolim para uma igreja, entre aspas, melhor. Mas aí eu fui orar a Deus, né, e o Senhor falou, fica que eu vou te abençoar. Quando Isaac estava querendo ir para o Egito, fugindo da fome, né, o Senhor fala com ele lá em Gênesis 26, fica nessa terra que eu vou te abençoar. E ali naquela situação difícil, né, financeiramente, a igreja com muito poucos membros e decrescendo, aí Deus fez essa promessa e nós ficamos, e Deus fez uma obra poderosa ali num lugar muito pequeno, né, para a glória do nome dele. Você trabalha com o Ministério em células, Isso, né? células. Foi uma experiência boa? Muito boa. Muito Continua, boa. né? Continua. Muito boa. A igreja era uma igreja que funcionava... Tradicional. né? Quadradinho ali. Isso aí. E foi transicionada. E Deus abençoou, que fomos de pouco a pouco. Graças a Deus não houve divisão, não houve... ninguém saiu por causa da transição, fomos devagar com a bênção de Deus e transicionamos, né? Começamos com 2 células, porque no início assim, era uma situação muito difícil, porque ninguém ia no culto, a igreja estava na cidade, mas não tinha um visitante, ninguém frequentava os cultos. E foi através das células que foi quebrando essa barreira e as pessoas foram chegando. E começamos com muita dificuldade 2 células e fomos avançando nesse propósito aí. Interessante, pastor.
é que Jesus Cristo não disse que criaria uma igreja para as pessoas irem para a igreja, não. Sim. Mas ele nos comissionou para que fôssemos ao mundo. Isso aí. Né? É isso aí. Fôssemos por todo mundo pregando o evangelho. Mas há um comodismo. Sempre o ser humano é sujeito ao comodismo, né? É verdade. Ele cansa, bom, eu vou parar um pouquinho, aí mais um pouquinho, mais um tempinho. Tá bom ficar aqui parado, sem fazer nada. Não acontece nada mesmo, mas não é isso. O evangelho é para ir. E o melhor modelo, eu sou pastor de uma época antiga, eu tenho 52 anos de pastor, então eu sou anterior, muito anterior ao movimento por células, mas não sou tão anterior quanto ao início do evangelho no mundo. E ele começou indo de casa em casa. Sim, isso aí. Né? Casa em casa. Foi de casa em casa, e é assim que Paulo fazia. E Paulo ia de casa em casa de judeus, que não recebia bem, não. É verdade. Né? Ele tinha que convencer que Cristo era o Messias. Isso aí. Para depois de convencer, jogar o evangelho. É um trabalho muito mais difícil que Mais hoje. difícil, Porque hoje todo mundo sabe que Jesus Cristo foi o Messias. Isso, é. Né? E fez o trabalho, e a igreja cresceu. Na verdade, o que está faltando no mundo é uma grande provação. A hora que vier uma boa provação, uma boa perseguição, o evangelho volta a crescer. Porque sempre foi assim na história. Né? Nas perseguições Nas avança, perseguições, né? Agora, o modelo de célula, eu não sou dessa época, teria muita dificuldade de implantar numa igreja que eu pastoreasse, porque eu sou de um modelo, de uma cabeça, num formato, eu teria dificuldade. Não por julgamento, não por dizer que nada, é apenas dificuldade de lidar com essa questão, novidade. Mas eu vejo que todas as igrejas que estão implantaram o movimento de células, estão levando a sério, estão crescendo mais do que as outras. Isso. Essa é uma constatação sua também? As maiores igrejas no mundo hoje, né, são em células, né? Ou no sistema de grupos pequenos, porque isso coloca o membro no ministério. A gente sabe que todo crente é um sacerdote, mas como colocá-lo no sacerdócio? E então, quando a gente vai para as casas, quando a gente treina as pessoas, elas saem, elas podem fazer de maneira simples, de maneira prática, e lá a gente tem líder bem humilde, pessoas que têm pouca instrução escolar, mesmo assim são bênçãos, as células avançam, multiplicam, para a glória de Deus. Interessante, pastor. E as pessoas dizem, como é que eu vou pregar? Eu não sei pregar. A história interessante de alguém que chegou para o pastor e disse, olha, pastor, mas eu não sei pregar, eu não tenho facilidade de falar. Ele disse, então conta o que Jesus Cristo fez na sua vida. Isso aí, conta o que Jesus Cristo fez na sua vida. Pronto. Isso, Porque ele vai ter que fazer o resto. Ele fez com você, como é que ele não vai fazer com os outros? Isso aí. E faz, né? E as igrejas crescem. Só que a igreja, na verdade, quando nós chamamos de igreja, a igreja é o corpo de Cristo, onde as pessoas estiverem. Mas o templo, com a sua orquestração de atividade, é um ponto de reunião. Diríamos que é um local onde você vai almoçar. Isso aí. Para fazer a celebração e encher a alma, o espírito de coisas de Deus para sair para o trabalho. Renovar, né? É isso aí. A sua igreja está com quantos membros, mais ou menos? Hoje nós estamos com cerca de 1.000 membros. Numa cidade pequena. O nosso distrito ele tem 6.700 habitantes, o distrito. E a cidade de Muniz Freire tem 18.000 a 19.000 habitantes, né? Então, proporcionalmente é um crescimento, é um milagre, né? De Deus, milagre. Assim. Mas o reino de Deus é milagre mesmo. O tempo milagre todo. É pela graça, né? Pela graça. Isso tudo é graça, é favor de Deus. Eu desejo que o irmão tenha um ministério maravilhoso lá, que a sua igreja cresça, que Amém. outras você organize por lá, toque, vá em frente. Estou muito feliz de conhecer você. Pastor, foi uma alegria estar contigo, tá? Deus prazer todo meu. Sua vida, Amém. sua família, Amém. tá? Esse é o pastor Renato, que nos trouxe a sua história do seu ministério. E fica aqui o abraço, a felicidade para a sua igreja, a sua família, a sua cidade lá e os capixabas todos. Né? E fique sabendo que os fluminenses e cariocas gostam muito dos capixabas. Amém. E gostam mais ainda da muqueca capixaba. Tá? Isso aí. Deus abençoe você. Abraço. Tudo pela graça recebe agora aqui um cantor. O cantor é bom. Rapaz, é bom. É mais um dos cantores da Bless Music. Nome bonito, Bless Music, né? Você achou em qual livro esse nome, né? Mas tudo bem, disse pra lá. Não, então, vamos lá.
gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantem ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cantem ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantem ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Glória a Jesus. Tudo pela graça? Como eu gosto desse bloco, li e gostei, mas como eu amo, sabe por quê? Também o participante, que tivemos a honra de convidar o pastor Henrique Ribeiro de Souza, que é um homem que gosta de livros, escreve, produz literatura, leciona sobre essas coisas todas grandiosas e traz boa parte desse seu conhecimento aqui,
para a nossa bancada. Henrique, vem cá, vamos lá, vamos continuar nessa luta. Quem sabe a gente aprende alguma coisa nessa vida. Bem-vindo. Família, está bem? Tudo Tá na bem, paz? graças a Deus. Bom revê-lo, Ministério, pastor opa. Graças a Deus, as Ministério. E o coisas seminário? seguem Tem encaminhando. alunos sérios lá fazendo curso? Graças a Deus o Vai? Senhor continua Vão dar bons chamando. pastores ou vão dar drogas, né? E os alunos continuam atendendo o chamado. Isso é muito bom. Isso é bom. Apesar desse tempo inóspito que se tem aí, nesse mundo que parece que está às portas de fechar para balanço, né? Diríamos assim, verdade. Deus continua chamando, né? Tem muita gente que não tem ouvido, mas o Senhor continua chamando. Isso me surpreende, não é? Nesse mundo translocado, gente atendendo o chamado. Deus não para de chamar. Não. Mas aqueles que atendem me surpreende, me alegra e estamos aí para contribuir. E não só no trabalho local, eles vão para o mundo, né? Vão pro mundo, né? pro Como mundo. Jesus disse, o campo é um mundo. O Então campo você é um tem mundo. ministérios os mais multifacetados possíveis. Tem alguns que entram ali, muitas vezes, na incerteza do que vão fazer, mas com a certeza de um chamado. Falo, vamos seguindo, vamos caminhando, porque o tempo de seminário é um período também onde Deus vai revelando e trazendo a clareza do que aquele aluno pode servir, no que ele pode se envolver. E É um tem bom alguns- tempo. Eu pastorei pouco tempo, inclusive. Eu 52 anos de ministério. Eu nunca saí do ministério, embora não tenha estado grande parte do tempo no pastorado. Só que ministério é uma coisa, pastorado é outra, né? Às vezes o indivíduo está no pastorado, não está no ministério. E às vezes está no ministério. A minha vida toda tem sido ministério, servindo a Deus. Eu gosto muito dessa concepção, porque é a concepção de Davi, em Atos 13:36, quando Paulo tem o seu discurso registrado por Lucas, quando Lucas fala que Davi serviu a sua geração, segundo o propósito de Deus. Para mim, isso é dos nortes do ministério. Servir a geração. A igreja ela faz parte, o pastorado faz parte, mas o ministério é maior do que o pastorado. Muito Ele é para toda aquela geração. E os pastores têm que entender que ministério pastoral ou pastorado tem princípio, meio e fim. E não tente esticar, porque Deus tem um propósito para ele num tempo, e pode ser que dali para frente a situação seja outra, e tão frutífera quanto até mais. Tem que ler o livro de Levítico, né? Porque tinha uma idade para o pessoal que montava e desmontava o tabernáculo, até por causa da força física, sacerdote, sumo sacerdote, você tem um período de tempo definido, porque exige também saúde mental, saúde física, e temos que entender os nossos limites. Eu, por acaso, não envelheço, tá? Não envelheço. Vamos para nossas frases do dia, gostei? Se eu puder me dar a receita no final, eu Tá gostaria. bom, é tomar um copo de formol todo dia de manhã. Isso é muito bom. Vamos lá para a primeira frase. Olha lá. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer, segundo Tácito. É bem dolorosa essa frase, né? Forte, né? Mas quando a gente olha a relação humana, a gente vê que lamentavelmente tem, principalmente olhando para o grupo dos 12, que quando prendem Jesus, eles retribuem um benefício de maneira... Metendo o pé. Metendo o pé. Isso aí. Né? Então eles saem correndo ali, e é muito mais difícil você retribuir o benefício propriamente, não é? Porque a gratidão, como diz Tácito, ela se torna um peso para alguns, não é? Mas a Como é que vou vingança pagar isso, né? é um prazer, né? De gente que tem a baba saindo pelo lado de tanta alegria de alguns que se vingam. Mas né? vem isso. E é triste dizer isso, mas às vezes eu já vi um camarada, um membro de igreja, agindo contra um pastor, mas chegava a ranger os dentes. Que coisa, né? O homem estava... Bom, eu falei membro de igreja, não sei se ele era crente, né? Sim. Que há uma diferençazinha aí né? A pensar, né? É triste, mas acontece. E é interessante quando a gente olha o vernáculo, pastor Heitor, porque, por exemplo, você tem... Quando a gente diz, expressa gratidão, em francês é merci, em espanhol, graça, não é sempre uma graça, mas no português é muito obrigado. Então, o próprio vernáculo aponta para uma obrigação que eu sinto implícita quando alguém me faz um benefício e me torno ligado àquela pessoa de maneira obrigatória a retribuir. O obrigado diz isso. E talvez por isso o Tácito fale que os homens eles se apressam mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso, porque ele se sente meio obrigado. Enquanto a vingança, lamentavelmente para alguns, é um prazer. Olha,
Esses últimos dias aí, uma pessoa tentou se vingar de mim, porque eu não dei um privilégio que ela achava que teria, e não tinha, tá? Uma oportunidade dela ganhar um dinheiro. Ela montou um esquema para me dar um prejuízo que seria de cerca de 300 mil reais. E o camarada se diz crente. Eu posso dizer só isso, se diz crente, né? Graças a Deus, a coisa não saiu como ele pensou. Porque as pessoas pensam mal e se organizam mas Deus providencia também as hostes celestiais para mobilizar e desmontar a coisa antes que aconteça. É verdade. Mas eu fiquei surpreso quando eu vi o que o cara fez. Que coisa, né? Tá. A maldade do ser humano nos surpreende. Surpreende-se. Mas graças a Deus que acaba nos dando a vitória e a oportunidade de lembrar dessas coisas sabendo que Deus realmente está ali presente nas nossas vidas, né? É um dos conceitos de Tozer sobre onipresença. Que é onipresença? A onipresença é Deus aqui. E Deus eu está gosto de conosco. Tozer demais. É bom demais. Aquele homem escreve muito bem. Rapaz, outro que escreve muito bem fugiu agora, mas vai aparecer, vou lhe citar. É vivo ainda, foi até marinho, ele esteve na Guerra do Vietnã, né? Ele também é formidável. Eu gosto das frases dele, mas o Tozer eu acho que ele era mais espiritual. Era muito espiritual. E algumas traduções dele, eu tenho lá, Esse Cristão Incrível, O Homem, Habitação de Deus, são pérolas profundas que nos fazem meditar ali firmemente, e o convite dele é um tipo de teologia prática, não é? Eu me lembro uma frase dele muito boa, uma verdade não exercitada é como um músculo atrofiado. Eu sempre lembro nas lições dele muito práticas. Ele traz a reflexão, mas a aplicação para a vida, justamente porque ele quer que essa verdade seja exercitada. E uma curiosidade, ele não tinha formação teológica. Não tinha formação teológica. Foi, como se dizia no interior do Brasil, pastor amarretada. Mas ele era um monstro na palavra, né? Como escrevia bem. Isso aí. Não sei como... Naturalmente, porque ele foi muito bem sucedido no ministério também. Sim, criou uma sequência de igrejas. Lá nos Estados Unidos era a Igreja da Aliança, né? Então tiveram outras filiais, outras co-irmãs ali. Inclusive no Canadá. Ele esteve no Canadá e fez um ministério também muito bom lá. Vamos lá ver a próxima? Sempre que possível, faça as pazes com o inimigo e insista em colocá-lo a seu serviço. Pastor, essa frase aí, em parte, ela é bíblica, não é? Não é? Até mesmo porque Paulo ele diz em Romanos 12, 20, citando Provérbios, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que para mim não é um bom negócio, porque eu tenho pouco cabelo para queimar. Eu costumo dizer que é ganhar um churrasco de graça, porque você vai queimar a carne do amigo, você vai ter um carvão de graça. Então, você tem brasas de fogo na cabeça dele, que ele fica pensando, por que esse cara está fazendo isso se eu só fiz o mal a ele, não é? Então, se for possível, tenta fazer as pazes. E tem aquele outro versículo, você vai com um camarada, com o seu inimigo lá para o juiz, resolva no caminho para não chegar lá e ser condenado. É verdade, né? Até hoje, legalmente, não é bom negócio, dependendo do processo que você coloca. Vai negociando, vai. Senão você tem que pagar as custas do processo se você perdeu ou levantou alguma coisa em falso, né? Então, essa frase realmente ela é muito empolgante, né? Interessante e biblicamente real. É real. Paulo fala em outro lugar também, não é? Para a gente buscar, tentar se solidarizar, tentar, enquanto for possível. Às vezes não é possível, né? Mas enquanto for possível, tenha a paz com todos os homens. Então a gente tentar ser pacífico não é um convite ao asfixiamento da razão, não é um convite à inação, um convite à acomodação. Mas é um convite à moderação, ao equilíbrio. Enquanto for possível, cara, tenta trabalhar com uma boa política, no bom sentido, amorosa, tentando entender as situações para não ser um brigão de plantão, né? Mas o curioso não, isso é fato. Quando nós temos essa predisposição e agimos assim, a gente facilita as coisas. O outro, às vezes, acaba fazendo parte com a gente por via de consequência do modo como nós agimos. É verdade. A gente pavimenta um caminho de uma possibilidade de um acordo, de conversar. Não é? É a melhor forma de viver, porque até mesmo, e aí a gente pensando na questão da saúde,
traz um prejuízo muito grande quando a pessoa ela arruma rixa com todo mundo, arruma briga com todo mundo. Aquilo não faz bem para a alma. Não, Eu não não sei faz. como é que a pessoa às vezes pode dormir. Ela deve ficar rolando para um lado para o outro, ruminando e acaba tendo mal Uma fisiológico. esperança danada de ver uma desgraça no dia seguinte na vida do próximo. É verdade. A alegria dela é ver o mal do outro. Ninguém pode ficar bem assim. Não, não pode. A próxima, vamos lá. Você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Isso já foi um general que falou, né? Abraham Lincoln. É, coisa boa, hein? E é um bom caminho, não é? Não no caminho. Também ele era um estadista, não é? Um homem de política, mas não nesse aspecto pensando na condição só política, mas na questão de nós tentarmos granjear amigos. Tem duas estatísticas, pastor Heitor, que eu tento mudar a partir do momento que eu ouvi. Uma primeira estatística que eu ouvi é que depois dos 30 anos, nenhum de nós mais faz amigos. Todos os amigos do peito que a gente tem até 30 anos. Segunda estatística que eu li é que se alguém chegar no final da vida com 5 amigos que ela pode contar nos dedos, ela pode ter se considerado uma pessoa feliz. Eu quero fazer amigos depois dos 30 e eu quero chegar mais de que 5 amigos no final da vida. Eu fiz amigos depois dos 30, né? E põe 30 nisso, né? E põe 30 nisso, né? Fiz amigos, mas olha, poucos. Eu posso dizer com certeza que depois dos 30 eu fiz 2 amigos. Mas é bom. Você já mudou a estatística, já tem Mudou a 2 aí. estatística, pelo menos para mim. 2 amigos. Mas veja só, eu tenho colegas e pessoas próximas em grande quantidade. Daí saíram 2 amigos. Tá? Tem pessoas na família, relativamente próximas, que não são meus amigos, embora tivessem tudo para ser meus amigos. Porque há pessoas que às vezes têm. Cada pessoa, ela até o Anaxágoras ele fala, não é? E Tilly que depois repete, cada homem é um microcosmos. E é então, mesmo. a pessoa tem um universo dentro de si que traz criação, traz cultura, traz relacionamentos, traz ressentimentos. E às vezes ela encontra em nós um alvo, lamentavelmente, da sua fúria, da sua ira, e por mais que a gente queira amizade, a pessoa está implícita. Eu não quero ser seu amigo. Pois é, tem às vezes por semelhança, alguma coisa em nós que remete a alguém do passado que ele odeia. Então ele odeia você, não por você, mas por causa de alguém que fez algum mal. Né? Interessante essa questão da genética, né? A Bíblia diz que a maldade dos pais dos filhos será visitada a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. Isso é fato, a genética vai aí até a 4ª geração. Mas tem mais. Vê bem, as mulheres, por exemplo, todas elas têm a marca de Eva. É verdade. Uma coisa fantástica. Todas elas, cientificamente, têm a marca dela. Todas as mulheres do mundo têm uma matriz só. E isso não é credo, isso aí é ciência. E é ciência, é filosofia. Veja o senhor, na tradição bíblica a gente tem Eva, mas passou séculos e chegou até nós a filosofia grega, que depois foi precedida pela mitologia grega antes, né, com a questão da história da caixinha de Pandora, né? Que por meio da Pandora, abrindo a caixinha por meio da curiosidade, vieram todos os males à humanidade. Então, de alguma maneira, o grego quer ensinar algumas características da mulher, não é? Como era vista naquele tempo, apesar de elementos terem mudado contemporaneamente, mas na própria sabedoria popular, na sabedoria helênica, na sabedoria filosófica, na ciência, temos as marcas dos antepassados. Temos. E aí a gente tentar cultivar o maior número de amigos, transformando inimigos em amigos, é um dever nosso, é uma tentativa de sabedoria, vai trazer lucro para nós ao invés de prejuízo, no bom sentido, mas nem todo mundo quer ser amigo. Não, nem todo mundo. E isso se estende para outras áreas da vida. Às vezes a gente vai evangelizar, conversar com alguém que não, eu nasci dessa igreja, meu bisavô, meu avô, meu pai, vou morrer nessa religião, etc, etc. Há um apego também. Esse é a mesma coisa, cara. Ou se apega demais a certas coisas, ou tenta se libertar demais de outras coisas e acaba gerando um relacionamento prejudicial ao indivíduo. Porque quem perde é o indivíduo. É o que Sócrates falou, né? Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Então, o camarada, ele recebeu uma tradição, ele não revê, ele não examina. Não é assim, é a mesma coisa que o senhor me dá um livro, eu não examinar.
É a mesma coisa que eu ter uma Bíblia e não examinar. Não, peraí. Deixa eu examinar. A mente humana, ela cresce, ela se desenvolve à medida que ela examina as coisas. É um bom exercício, né? Estou lembrando de uma frase que já ouvi muitas vezes. Não li e não gostei. Já ouviu isso aí? Lamentavelmente, há pessoas que falam isso, Tá. né? Não, eu não vi não vi e não gostei. Mas como é que você vai dizer que você não gostou se você não viu nem se você não leu? Mas no nosso caso, a gente leu e gostou de muita coisa De e tá sendo muita bom coisa, demais, hein? Pastor, mais uma vez, termina esse bloco. Mas semana que vem tá junto de novo. Se Deus quiser, pastor Heitor. Olá, voltamos só agora com um bloco de entrevista. Entrevista agradável, simpática, entrevista com gente hiperativa. Leandro Muniz Neves, vem cá. Para quem não sabe, esse homem aqui é o diretor administrativo da Agathos Play. É um cara que quase não trabalha. Ele precisa fazer um pouco mais, porque eu não estou aguentando trabalhar mais. Ele vai ter que trazer um pouco mais para poder dar conta do recado. Mas, Leandro Muniz, nós estamos nesse bloco dessa entrevista falando sobre a Expo. A Expo Cristã, a 16ª edição da Expo Cristã, que foi aqui no Rio de Janeiro, agora no último mês, etc. E foi uma coisa espetacular, né? Assim, nós estivemos todos reunidos no planejamento estratégico para que a gente pudesse realizar esse trabalho na Expo Cristã da melhor forma possível. E confesso que assim, foi um desafio, porque eram muitas frentes de atuação, a gente tinha que levar para dentro da Expo todos os nossos nichos, né? Tanto a questão da produtora, quanto o nosso nicho musical, que a gente desempenha através da Blast Music, a editora, a Agathos Editora. Nós tínhamos, inclusive, a pretensão de lançar um livro na Expo Cristã, o que aconteceu. E foi um resultado surpreendente para nós. Nós tínhamos também a pretensão de comunicar a Agathos Education, a GT Education, que é um nicho da área da educação, e a gente tem recebido contatos e feedbacks constantes a respeito do trabalho que a gente fez lá. Então, assim, a Expo Cristã, ela superou em muito as nossas expectativas. Não. Eu sei disso. Nós fomos para lá com uma pretensão e saímos de lá vislumbrando grandes coisas que já estão acontecendo. E começaram a acontecer logo no Uma coisa dia interessante, seguinte. Luiz, que o povo do Rio de Janeiro, cada estado tem seu encanto. O Brasil todo é encantador. O Brasil é um país maravilhoso. O povo é um povo criativo, um povo alegre. Agora, não tem no Brasil um povo mais agradável, que receba melhor. Não estou falando mal de ninguém, mas o Rio de Janeiro é uma cidade realmente fora dos trilhos, diríamos do assim. eixo, né? Fora do eixo, ela é melhor em tudo. Melhor paisagem, o povo é alegre, etc. E tem a grande vantagem daqui, que é o estado mais evangélico, o maior número de evangélicos do país. Aliás, não só. Aqui está o maior grupo de evangélicos da América Latina. Não tem nenhum estado no Brasil, nem nenhum outro país da América Latina. E hoje ganha até da maior parte dos estados dos Estados Unidos. Em termos de convenções organizadas, ganha. Tá? Então, onde tem o trabalho evangélico é forte e, consequentemente, a produção. Sim. A produção e a quantidade de pessoas. A demanda é muito grande. A demanda é grande, a quantidade de pessoas com competência para fazer bem feito é muito maior aqui. Sim, sem sombra de dúvidas. Tá? Assim, a gente fez um trabalho bacana na Expo e a gente pôde experimentar isso que o senhor está falando. E graças a Deus, assim, Deus ele encaminha as coisas de uma forma muito especial para aqueles que o temem, para aqueles que se propõem a fazer aquilo que está no coração dele. Né? A gente se coloca como instrumento. E nós estamos localizados hoje no ponto estratégico. Porque assim, em que pese muita gente fala, mas tudo acontece na Barra, a Barra é o centralizador hoje de todas as questões comerciais, de produção. Eu enxergo um pouco diferente disso. Eu também. E eu experimento um pouco diferente disso hoje no nosso dia a dia, né? Porque o Grupo Agathos de Comunicação, ele está localizado no centro do Rio, está localizado nessas instalações que nós estamos aqui hoje gravando esse programa, e próximo a 2 aeroportos, facilidade de comunicação com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. De receber pessoas de diversos locais do Brasil para produzir. Para tudo. Enfim. E também está centralizado entre uma distância da Barra da Tijuca, não tão longe que pessoas de lá não possam vir produzir aqui conosco. Então, assim, a gente está num local estratégico, eu creio nisso. E a gente tem visto isso, né? Muitas pessoas vêm nos visitar, vêm querer conhecer
vem fechar contrato conosco para produção de conteúdo audiovisual, para o universo musical. A nossa localização na cidade é maravilhosa. É numa área turística, inclusive, conhecida do mundo inteiro, que é a Lapa. Turística mesmo. Aqui tem uma calçada que a pessoa vem lá do fim do mundo para ver a calçada. E tem aqui, né? E é aqui próximo. É aqui encostado aqui, assim, 500 metros, nem isso, não é 500 metros, 300 metros no máximo. É aqui. Nós estamos bem localizados em termos de Rio de Janeiro, no centro, e as nossas instalações aqui são simplesmente maravilhosas. É difícil você encontrar. Não, desse nosso meio, do gabarito em que nós trabalhamos, não tem ninguém. Não é mania de grandeza, é fato. Nós temos que 1.000 metros quadrados. Sim. Nós estamos agora no auditório, com auditório, inclusive, com pessoas presentes no nosso programa, né? 200 metros quadrados. Quase 100 pessoas sentadas aí, com capacidade para 150. 150, cabe mais, cabe 180, um pouco de aperto, de certo, respirando um pouco mais, e avisado que não pode soltar nenhum gás que possa ser nocivo. Mas eu acho assim, voltando a falar da questão da Expo, eu acho que a gente conseguiu comunicar tudo isso e comunicar de forma muito, muito transparente e eficaz, porque a gente tem recebido feedbacks muito interessantes a respeito do trabalho que a gente fez lá. E nesse sentido, eu até gostaria de aproveitar, embora a gente já tenha feito isso várias vezes, através de reuniões internas, através da reunião, inclusive, que nós fizemos para poder avaliar o resultado que nós tivemos de trabalho na Expo. Agradecer a toda a equipe que esteve empenhada lá, cada um de vocês foi muito importante para que nós estivéssemos aqui hoje falando sobre o resultado que nós tivemos nesse evento da Expo Cristã aqui no Rio de Janeiro. E não sou eu que estou dizendo, assim, não. Mas a gente foi convidado, eu, Newton, nós fomos convidados pela gerente geral da Expo, a pessoa que organizou a Expo, a Adriana, juntamente com o diretor comercial Paulo, para uma reunião no espaço VIP deles, para nos perguntar sobre a nossa percepção a respeito do que foi a Expo no Rio de Janeiro e nos parabenizar pelo trabalho que nós fizemos. O nosso stand era um stand diferenciado. Estou para dizer que o nosso stand era o único stand que tinha verde na Expo. Nós chegamos lá com um canteiro de plantas. Não se assuste que eu esteja perto de uma delas. Naturais, não eram nem plantas artificiais, nós levamos um natural. Essa aqui é uma carnívora, inclusive. Sim, então, assim, foi um stand muito diferente de tudo que tinha lá. As pessoas que visitaram, elas constataram. A localização era fantástica também. A localização fantástica. Nós tínhamos um lounge para as pessoas se reunirem. Um lounge independente de tudo que estava na festa. Era particular nosso. Eu acho que, assim, nós deixamos as pessoas muito à vontade, as pessoas se sentiram à vontade pela percepção que a gente teve, puderam experimentar os nossos produtos, aquilo que a gente estava oferecendo. Tivemos a apresentação de Pocket Show, tivemos a apresentação de podcasts, todos eles sendo transmitidos ao vivo, um desafio gigante dentro de um espaço que tinha som aberto para todo lado. Nós usamos os nossos melhores equipamentos de captação para que isso fosse possível. Então, assim, particularmente, eu me sinto muito feliz por tudo aquilo que a gente entregou e eu tenho a consciência de que tudo aquilo que a gente fez na Expo vai ficar marcado na história da Expo no Rio de Janeiro e foi com excelência, assim, foi com excelência. E no ano que vem vamos fazer melhor ainda, não vamos? Se Deus quiser. E não só aqui no Rio, mas em São Paulo também, para mostrar para os paulistas o que o Rio de Janeiro pode fazer. Nós já recebemos o contato do Paulo, diretor comercial, nos oferecendo um espaço em São Paulo, já planejando para o próximo evento em São Paulo, que, segundo ele, será, a princípio, em novembro. E agora? Novembro agora não? Novembro do ano que vem. Mas nós já recebemos o contato, nos oferecendo um espaço, e, segundo as palavras dele, a Expo gostaria de contar com a presença do Grupo Agros de Comunicação em São Paulo, em razão do diferencial que nós apresentamos aqui no Rio de Janeiro. Então eles vão ver isso lá. É muito gratificante. Eles vão ver como é que faremos as coisas bem feitas. Sim. E agora para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo também. Vamos fazer isso para o mundo inteiro. A Agathos Play é uma TV, vai melhorar mais ainda nos próximos meses. Nós teremos esse auditório maravilhoso, esse palco aqui extraordinário que vocês estão vendo. Isso aqui não é brincadeira, não sei coisa cara. Mas vem um melhor ainda. Isso aqui vai ficar tudo à base do painel de LED, certo? Não precisamos ter essas flores aqui. Essa está tentando me comer esse tempo todinho. Ela viu, né?
Leandro, muito obrigado por ter participado. Deus abençoe você. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre, reina para sempre. Oh, reina para sempre.
Estamos terminando esse programa, mas no próximo sábado estaremos aqui às 14 horas de novo com Tudo pela Graça, trazendo cantores, mensagens, entrevistas, um bloco maravilhoso que li e gostei. Isso tudo será apresentado aqui para você. E convide outras pessoas para assisti-lo. E aos outros programas da Agathos Play, como conhecimentos de assuntos relevantes, Quero Saber, entre outros mais. Nós vamos invadir o Brasil e o mundo através de satélites também, para a glória e honra de Deus. Próximo sábado, se Deus quiser, estaremos juntos.